Thiago Santinelli no Sim Pode Crer Podcast falando: é proibido questionar o Pablo Marçal? Xiii, vamos ver. O primeiro, você teve a ideia de fazer os reacts ou primeiro veio a ideia do stand-up? Que veio Não, primeiro? eu fazia stand-up há 7 anos, quando eu comecei o canal. 7. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal do YouTube. É sempre bom ter vocês conosco. Anos já. 7 anos? Lá em Brasília. Caramba, meu. O que quer dizer 7 anos sem ganhar dinheiro. Eu vivia de bico lá, assim. E aí, quando eu vim pra São Paulo, que eu tive a ideia de abrir o canal. Mas só tive a ideia de abrir o canal, assim, por raiva mesmo, sem sacanagem. Por isso que eu falo que ódio sendo levado pro lugar certo, ele é incrível, assim. Concordo. Gente, ó, quando eu comecei a criar conteúdo pro Instagram, que primeiro eu criei conteúdo pro Instagram, foi muito nessa vibe também. Assim, eu sempre, obviamente, tive o desejo de ser alguém que fala pras pessoas. Eu sempre achei, do alto da minha humildade, que eu tinha uma capacidade de falar com as pessoas. Entretanto, quando eu fui trabalhar em produtora, eu dava as ideias pros caras, falava assim, ó, mano, acho que assim vai funcionar. Ninguém me levava a sério. Gente, eu cansei de trabalhar em campanha política, que eu dava uma ideia, mano, vamos fazer um vídeo assim, os caras ficavam putos comigo. Aí chegava um cara branco, de olho verde, que falava a mesmíssima coisa que eu disse, ou coisa muito pior, e todo mundo, esse cara é um gênio. Aí eu, tá. Aí eu falei, quer saber da coisa? Eu vou provar que eu tenho razão. Vou criar pra mim mesmo. E aí, olha no que deu. O ódio direcionado pro lugar certo é incrível. Tipo, por exemplo, essa parada que eu falei pra vocês da igreja, eu falo isso no meu show, eu falo, pô, os irmãos da igreja lá, eles estão com ódio no coração. Porque eles estão com ódio, os caras estão trabalhando todo dia, esse irmão que eu falei pra vocês, que tirou um empréstimo lá, tá que esse cara não sente ódio, assim, de caralho, eu tô trabalhando, eu tento trabalhar e não ganho dinheiro, o bagulho não vai pra frente, eu tento, trabalho, me esforço, não vai, ele tem um ódio ali dentro, que é direcionado pro lugar certo, seria bem trabalhado, pra ele entender, cara, esse seu ódio aí, você pertence à classe trabalhadora, por isso, você poderia, tá ligado? Eu acho que a igreja poderia fazer esse papel, assim, tá ligado? De Mas tentar... tem igreja que faz, viu? Tem igreja que faz, mas eu não, como eu falei, eu tô fora há muito tempo, então eu tô bem por fora. É raro, tá? Não são todas não, mas... Imagina, mas que bom que exista, que bom que exista. Porque, assim, o ódio direcionado pro lugar certo, ele é bom, tá ligado? Porque na época da pandemia, pra mim, foi o que virou, assim, que eu, tipo... Foi, mano, não é possível que eu tô... E vocês sabiam, gente? Vocês sabiam que a própria Bíblia fala sobre o poder do ódio, o poder positivo disso? Tem um versículo que fala assim, ó, irai-vos e não pequeis. Ou seja, ela fala assim, você pode ficar puto, você só não pode pecar. Mas eu também acredito nisso. A gente puto, mano, a gente já faz e acontece. Eu, quando trabalhava na padaria, que um dia me desafiaram de falar que eu não era um bom profissional, eu fiquei puto e eu consegui criar um pão que sem usar conservantes, que ele durou 21 dias sem morfar nos mercados por aí. E até hoje eu não disse pra ninguém o que eu fiz. E nem direi. Ora, bolas. Eu tô vendo isso aqui na televisão. Tipo assim, tu ligar a televisão, vê o William Bonner falar que tá morrendo 3.000 pessoas por dia, e entra a propaganda do Bolsonaro lá, obrigatória lá dele falando, galera, gripezinha, não sei o quê, pô, por que vocês estão com pressa por causa de vacina? Pô, tem como você não ficar com ódio daquilo, tá ligado? E aí só que eu comecei devagar, né? Eu comecei falando de criança coach, né? Eu falei, eu vou começar de leve. Lá pro terceiro vídeo, aí eu comecei a, pegar pesado mesmo. O terceiro vídeo foi sobre o Bolsonaro, inclusive. Que aí porque começou a aparecer muita gente de todos os lados políticos me assistir, porque ninguém gosta de coach. Muita gente não gosta de coach. Até entre bolsonaristas tem gente que não Muita gente não gosta de coach. De coach, é unanimidade, né? Então você faz o seu próprio pão. Não, o pior, quando eu saí da padaria, eu fiz um voto comigo mesmo, assim. Eu falei assim, se Deus quiser, eu agora só vou numa padaria pra poder pedir assim, me dá R$1 de pão. Fazer pão, jamais. Não faço, não. Até porque pão de padaria é diferente, né? Não é o mesmo pão que você faz em casa. Pão de casa é outra parada. Pão de padaria é tudo em escala industrial. não gosta de coach. E aí eu vi que tinha gente que era bolsonarista lá me seguindo. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo agora sobre o Bolsonaro. O canal tava pequenininho, tinha uns 15 mil inscritos, assim. Aí eu fiz um vídeo do Bolsonaro, eu sei que eu perdi uns 2.500 inscritos. Só que aí depois cresceu bem mais depois, né? Então, mas começou na base do ódio, assim mesmo. Não, mas você tem um material assim super farto, né? Que você faz react com... Cara, quem tem Pablo Marçal, André Valadão, tem alguns nomes cheio, assim, cara. cara. Pablo Marçal é outro crente, assim... Só para explicar que eu vou ficar falando crente aqui, eu sei que deve ter... Explica. Tá tudo pessoas certo. que ouvem. Tá em Eu casa, explico certo. no meu canal várias vezes, tá, Tá tudo galera? certo. Não Crente precisa. e cristão, pra mim, eu sempre faço essa diferenciação. Tá? Eu tinha um pastor muito brother,
Ele era gente boa, pastor Jerry. Ele foi embora e tal, gente boíssima. Ele, inclusive, teve um histórico de ter, durante muitos anos, apresentado esses programas tipo da Atena, sabe? Obviamente, numa escala menor. Então ele tinha um maior vozeirão. Quando ele tava pregando, e ele costumava demorar pregando, aí do nada ele fazia assim, pá! No microfone. Todo mundo assustava. Era o jeito dele de, de acordar a galera. Mas ele era gente boa. Aí ele chamava essa galera que a gente chama de crente hoje, né? Que é esse cristão safado. Ele chamava de crentão. É só um crentão. Tá? Então, quando eu falar crente, eu sempre estarei falando pejorativamente. Aí tem esses crentes, o Pablo Marçal, ele representa esses crentes pau no cu. Ele foi o primeiro, acho que ele notou assim, cara, quando a Renaudet se misturou com a igreja, eles bombaram. Acho que ele... Na verdade, eu não vou dizer que ele foi o único, tá? Mas eu vou falar pra vocês. Isso foi uma tendência que eu vi nos últimos, sei lá, 4 anos, que foi esse crescimento dos coaches e dessa galera de marketing digital se aliando ao cristianismo, metendo brilho pra tudo. Pô, tem um aí famoso que ele, do nada, ele começou a meter aqui, ó, quem tem tatuagem tem pacto com o demônio. Tá? Aí, tipo assim, entrou naquele papo de que, tipo assim, ó, não, porque antes o cara fazia e acontecia, tá? Agora ele foi pai recentemente, meteu essa de, não, porque agora eu sou pai, agora eu vejo umas coisas que eu não via antes, que é a velha não conversão que acontece no ambiente gospel, que é, a pessoa não precisa nem se converter, basta ela atingir alguns marcos que a igreja, e aí quando eu falar igreja, é mais ou menos a liderança da igreja, ela começa a não só a olhar pra essa pessoa com um olhar diferente, como ela começa a dizer que essa pessoa virou diferente. Então, ó, se ela casou, se ela virou pai, começa. Não, porque agora esse aqui é diferente. Ele notou, sem sacanagem, a Renaudet era fortão em Goiânia, tá ligado também, né? Goiânia e Brasília era fortão, mano. Eu acho que ele notou essa parada, ele pegou e falou, cara, quer saber? Eu vou fazer a mesma coisa. Só que ele não inventou uma empresa, ele falou, vou usar eu. Eu vou ser o cara. Ele é de lá, ele é de Goiânia. Teu conterrâneo? Eu sou, não, eu sou de Brasília. Ah, você é de Brasília. Tecnicamente é. Ali, Né? né? A gente, porra, Brasília é um quadradinho dentro de Goiás, mas enfim. E aí, mano, ele percebeu isso. Falou, cara, qual é a maior forma que tem de tirar dinheiro de pessoas vulneráveis ou não? Que tem. Beleza. Igreja faz isso muito bem. E quem mais faz também? Irando. Coach. O maluco juntou os dois, assim. É. E tá caminhando pra virar uma seita. Se tu olhar bem o que o Pablo Marçal anda falando e fazendo, tu vê que ele tá caminhando pra virar uma seita, assim. Que é o cara que, ó... Você me questionou? Cara, o pior é que se a gente for fazer um estudo das seitas, é meio isso mesmo, né? É o líder carismático de alguma forma, que ele é inquestionável. Então, assim, se alguém questiona, ele não merece explicação, ele só merece ser cortado. Você não entende porque você não tem a percepção que deveria ter, tá cortado e pronto, é só isso, né? É muito doido isso, né? Pode ir embora. Ah, pô, Pablo, paguei 10 mil reais pra almoçar contigo e achei que não foi proveitoso. Ah, então vai embora, você está errado. Mano, isso é, tipo, pensamento de seita. Qualquer um que já assistiu qualquer documentário de seita tá ligado que o bicho tá caminhando pra esse buraco aí, saca? E... Igual eu falei no vídeo, ele acha que é Jesus, né? Vocês estão ligados que ele sai por aí querendo fazer milagre, né? Vocês já viram, né, o vídeo dele Sim. tentando Na levantar uma cadeira cadeirante, de rodas. né? Sim. Ele é Infeliz, muito maldito. absurdo, muito absurdo. Pelo menos o Edir Macedo tem a decência de contratar atores. Falando isso, estamos sabendo que tá rolando contratação lá no Rio de Janeiro. Porra, o pior é que quando rola, eu já vi na internet vários vídeos desses caras que mostra o cara no culto, e aí depois o cara encontra o cara na rua e fala, e aí, mano? E o cara, porra, não, pagaram uma grana lá pra poder atuar. É foda isso, né, mano? Bicho, eu fico imaginando nisso, chat. A que ponto um líder religioso tem que chegar pra ele considerar de boaça, não, eu vou contratar alguém pra mentir. Eu fico pensando nisso assim, sabe? Eu fico, mano, tipo assim, é uma completa falta de, sei lá, de temor a Deus. Eu não sei, eu me impressiono com isso, sabe? Teve alguns programas. Se alguém se aí interessar aí, sério, Caraca, porra. hoje a gente já teve denúncia aqui, Exatamente. ó. Depois vocês vão assistir. Ganha Eu VR, tenho- ganha VR e Não, eu voltei, tenho um amigo meu, Carlos, que hoje é produtor, ele trabalha comigo, viajando comigo. Ele foi pastor da Universal. Só que ele foi pastor porque ele tentou várias igrejas. Hoje ele tá na igreja do Kleber Lucas, assim. E ele tava lá porque ele realmente achava que a Universal fazia coisas para as pessoas. E aí ele me explicou como era o treinamento. Eles ensinam todo mundo a falar igual. É, isso Inclusive, tem mesmo. ele sabe falar igual. Ou, uma coisa que eu percebi, analisando, por exemplo, os pastores da Universal. Logo no começo, porque assim, eu via muito aqueles programas que eles têm na hora de almoço, não tem assim?
Do nada entra no horário de almoço assim, vem cá, meu amigo, e não sei o que, empresários e tal, quando pensa que não, é um culto, né? E eu notava que os caras todos falavam, quando mostravam os caras no palco, os caras sempre falavam assim, ó, mais ou menos assim, não, por quê? Com a mãozinha desse jeito assim, ó, sempre nesse mini pinça assim, ó, por quê? Com o dedinho assim, por quê? Sempre falando assim, meu amigo, minha amiga, porque Deus vai fazer. Aí eu fiquei, mano, por que os caras têm tudo a mãozinha assim? Depois eu saquei qual era o lance. O Edir Macedo, até lendo no livro, tá, dele. O Edir Macedo, ele tem uma parada na mão, tá? Nas mãos, na verdade. Então, o Edir Macedo fala assim porque ele tem uma parada nas mãos mesmo. Eu não vou lembrar o que foi, tá? Se foi algo que ele já nasceu assim, ou se foi um acidente. Mas, enfim, ele tem a mão não normal, digamos assim, sabe? Só pra ficar fácil de entender. Então, nessa de memetizar o líder, os caras imitam até a mão dele. É impressionante, presta atenção. Quando vocês tiverem a oportunidade de ver pastores da Universal pregando na televisão. É impressionante como em algum momento você vai ver os caras imitando até a mão. É muito doido isso, né? Artrite reumatoide causa isso às vezes. Eu não sei se é isso, mas eu sei, assim, não vou lembrar, tá? Porque eu li faz tempo. E ele tem isso a vida inteira já, tá? Não é algo que ele teve agora já na vida, na idade mais avançada, não. Porque ele foi treinado pra isso. E aí ele explica, falou, mano, você não tem noção das putarias que rolavam naquelas porra ali depois do culto, depois de contar dinheiro. Ele me conta que ele saiu no dia que ele fez um culto inteirinho e esqueceu de pedir oferta na Universal. Olha esse crime que esse rapaz... Prisão perpétua ou pena... E ó, se você já foi numa Universal, gente, fala pra vocês, se vocês têm qualquer senso... olha aí o Bruno falando, Léo, tem que imitar o Edir, que tem um problema nas mãos. A estrutura da igreja é organizada em torno de quem é mais capaz de reproduzir essa parada, sendo amigo do rei ou imitador do rei. Faz sentido. Ó, se você já foi numa igreja evangélica normal e você se espanta com a galera pedindo oferta, eu te aconselho a visitar a Universal, mano. Mano, é oferta a cada, sei lá, mano, a cada meia hora. Elas vão ter outros nomes, sabe? Vem aqui oferta. Aí o cara, na hora do jornalzinho, lembra da Folha Universal? Existe a Folha Universal, que é o jornal da Universal. Onde é literalmente jornal. Aí eles falam assim, ó, você pode ofertar no jornal. Pra gente distribuir esse jornal, você tem que comprar. Então, tipo assim, a galera vai lá e paga pra ter o jornal, mas não tem o jornal, né? Pra eles poderem distribuir. Coisa número 1. Aí vem os sacrifícios. Aí vem, irmão, hora da oferta. Aí depois vem a fogueira santa, o sacrifício. Mano, tem muita oferta. Tu olha e fala, caralho, doidão. Olha aí, ó. Eu já fui assim mesmo. Sabe o que me chocou? Uma vez eu fui naquela reunião que eles chamam de... Agora mudou, virou The Love School. Os caras internacionalizaram. Mas antes era a terapia do amor. Não sei se vocês lembram que chamava terapia do amor. E aí... Eu tomei um susto, mano, porque assim, ó, se você tá acostumado a ir em igrejas, olha aí, ó, diga-se de passagem, jornal impresso com a maior circulação em território nacional. É doideira, né? Caralho, isso eu não sabia. E eu fui nessa terapia do amor uma vez. Não, eu fui até outras vezes porque eu fiquei curioso, mano, e assim, é curiosão mesmo. E olha só, se você já foi numa igreja evangélica convencional, existe uma coisa que nas igrejas evangélicas não rola normalmente, músicas seculares, porque eles consideram que é música mundana, só toca a música dos gospel, né? Só toca a música gospel. E aí, beleza. Fui numa terapia do amor dessa, de repente, o pastor do nada puxa, antes de começar a palavra, né? Que espera que a vida comigo seja feita de ilusão, pode até ficar mal... E esse é um negócio muito doido, você fica, oxi, tá tudo certo aqui? Tô no lugar certo. O cara meteu, é preciso saber viver. E aí, lógico, né, vem aquelas palavras sobre Deus vai te ajudar a alcançar um casamento. É porque assim, ó, as igrejas são muito pró nesse sentido, né? Elas vão bater naquilo que são as necessidades mais básicas das pessoas, né? Que é grana, e nisso a Universal, eu já até falei isso numa palestra uma vez na minha época de igreja, tá? Deixei todo mundo de cabelo em pé. Eu falei assim, vocês gostem ou não, a Universal manja muito nesse sentido de oferta. Até no sentido de usar os versículos bíblicos em favor disso. Eles são pró, você acredite ou não, os caras manjam muito nisso. Mas nesse sentido, as igrejas também vão bater na necessidade que todo mundo tem, que é a necessidade de amar, né, mano? As pessoas querem amar, ser amado. A igreja que eu frequentava, todo ano ela faz um negócio chamado Campanha de Ana. Mano, reúne um monte de mulher que é basicamente em busca de casamento, cara. Beleza, vai ter umas casadas que vai querer ter filho? Sempre tem, né? Afinal de contas. Mas, mano, o que tem de mulher jovem,
bonitas lá, com a mãozinha pra cima, porque quer casar, mano. Eu lembro que eu conheci uma mina que ela era uma nutricionista famosa da cidade, assim. Cara, uma loura, bonitona, malhada, sabe aquela coisa toda? Eu lembro que uma vez eu fui falar com ela, porque eu fui ajudar ela a gravar um vídeo, e ela já chegou falando assim pra mim: não, porque eu sou muito bem sucedida, porque eu ganho 8 mil reais por mês. Aí eu fiquei, do nada, cara. Você tá me falando isso? Do nada. Mas beleza, a gente começou a conversar, e ela ia na igreja, durante a campanha de Ana, aquela coisa toda. Aí eu lembro que eu virei pra ela e falei assim: cara, isso tem algo de errado. Ela, por quê? Eu falei: cara, não é possível, você é uma mulher bonita, gostosona, porque a mulher malhava, mano. Tanto que anos depois eu voltei a encontrar com ela, ela tava na fase dos hormônios, né? Então ela falou comigo, bom dia. E eu, eita pleura. Bonitona, malhada, ganhando 8 mil reais por mês, cagando essa regra. Eu virei pra ela e falei assim: mano, tu deve ser chata, não é possível. Ela, por quê? Não faz sentido, mano. Você é bonitona desse jeito e tá com dificuldade de arrumar relacionamento, tu deve ser chato. De morte. Olha cara, a inocência desse homem, Aí ele esqueceu de pedir a oferta, aí o pastor veio cobrar o bicho, tipo, brincando mesmo assim: mano, tu não pediu o sangue do povo. Aí eles falam entre eles, o pastor. Agora eu tô triste, eu devo ser chata. Ui, isso foi mentir. Não é, ó, a Thaís é gente boa aqui, ó. A gente avaliza aqui, ó, a nossa companheira do chat, Thaís. A Thaís está só, como é que é a palavra? Decantando. Daqui a pouco, ó. Eles chamam o dízimo de sangue do povo, porque eles sabem que estão tirando, então é assim que eles chamam. Ele falou: ei, você esqueceu de pedir o sangue, você não falou do sangue do povo hoje? Ele falou: não, pastor, eu esqueci. Ele falou: mas tu esqueceu do mais importante, pô. Aí ele falou: mas eu achei que o mais importante era, pô, a gente pregar a palavra de Deus. Eu falei: você tá achando que você tá onde, pô? Tá achando que você tá onde? Aí, tipo assim, aí ele teve aquele balde de água fria, que ele era novinho quando ele entrou, ele tinha uns 17 para 18 anos, assim, quando ele tava fazendo treinamento para ser pastor, né? Ele era aqueles obreiros que ficam pregando, que eles deixam lá comandar o culto. E ó, mais um esquema da Universal aí. Eu falo porque eu tava lá, né, gente? Os caras, no final dos cultos, eles falam assim, ó: quem é empresário aí, levanta a mão. E aí, né, todos os CEO de e-mail levantam a mão, né? E aí depois ele manda: quem quer ser empresário aí, levanta a mão. Ó, segunda-feira, 8h30 da noite, vai ter uma reunião aqui só pra empresário. A ideia é de grupo, ó. Só pros empresários. Beleza, você vai lá. A reunião não é no ambiente normal da igreja. Ela é tipo assim, numa salinha dos fundos. Negócio escondido. Com ar-condicionado, projetor, uns comes e bebes ali, sabe? Uns lanches, negócio diferente. E aí, a palavra é sobre oferta e pau. E por último, mais ou menos importante, eles mandam assim, ó: vocês têm que comprar um dos outros. Vocês têm que negociar uns com os outros. Aí tu... E pau, né? É o esquema. Só que, ó, na igreja que eu frequentava, uma época eles quiseram fazer isso. Só que o que aconteceu? Uns irmãos deram golpe nos outros. O que você ia imaginar que ia acontecer, né? E aí, na hora que um irmão que tomou o golpe foi lá no pastor pra reclamar, eu lembro de ouvir ele falar assim: temos nada a ver com isso. Aí eu, caramba, mas não serve nem pra puxar a orelha do irmão que não tá pagando o outro, cara, nem isso. E aí foi o balde de água fria que ele falou assim, ele falou: cara, então ninguém tá aqui, tipo, por Jesus mesmo, assim, por Deus, sei lá, assim, não tá por isso aqui. E aí foi o momento de desilusão dele, assim, que aí fez ele abandonar, porque lá o objetivo é esse, assim. Não que as outras também, a maioria das outras não sejam, mas eles disfarçam menos, né? Sim, O sim. pessoal da Universal disfarça bem menos. A gente ouviu isso hoje. Como é que é? Tipo o Adonep, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. É maçonaria gospel. Melhor definição. Pior que isso existe mesmo. Cedo, nós entrevistamos uma Ex-esposa de um pastor da Universal São Paulo, Portugal e Luxemburgo, e ela demorou 20 anos para conseguir falar, e hoje ela abriu que os bastidores... Foi pro ar hoje? É muito... vai pro ar, acho que na semana que vem ou na outra. Vou te mandar. Cara, foi... Não, eu faço um react, pô. Olha aí, ó. O Sentinela é igual eu. Epa, um react aqui. Vou fazer também. Atenção, pessoal do Sim Pode Crer. Na hora que vocês postar, eu também faço um react. Da hora de A gente falar. chorou aqui, cara, porque a gente acha que é ruim, é muito pior. pior. Eu falar, a arrecadação é uma das formas de avaliar. Não é. Ó, vou falar pra vocês. Eu tive a chance de conversar com um pastor que tinha sido enviado, que é como se chama no mundo gospel, pra uma cidadezinha pequena, pra evangelizar, pra pregar o evangelho, abrir igreja, aquela coisa toda. Eu me lembro que ele foi me deixar
na rodoviária, quando eu voltei, porque eu fui lá pra poder pregar, né, na época. Eu falei pra vocês, gente, era um pregador dos jovens. Então eu cheguei lá, todo engraçado, pedi pra Ló. Ele ficou muito feliz, ele falou, pô, cara, que bom que você veio, você deu até um gás pra gente aqui. E quando ele foi me deixar na rodoviária, ele me disse isso. Ele falou assim, ó, porra, cara, ele foi me contar os detalhes. E ele falou assim, cara, eles me deram 6 meses de salário. Se em 6 meses eu não conseguir fazer essa igreja dar resultado, eu tô por minha conta e risco. E eu lembro que eu fiquei chocado e fiquei puto, né? Porque eu falei, cara, isso é, porra, aí é moleza, né? Ô, vem cá você, vira pastor. Agora você vai lá pro cu do mundo, porque estou te enviando, mas só vou te dar dinheiro por 6 meses. Daqui 6 meses, te vira aí. Aí é lindo, né, irmão? Então, gente, acontece essas bizarrices aí, mano. Acontece muita bizarrice. É uma das formas. É a única forma de avaliar o desempenho dos pastores. Sim, ele falou. Sim. Tem meta de quanto, tem meta pra bater dinheiro. Exatamente. E aí rola uns bagulho também em relação a... Tem que fazer vasectomia, não sei se ela mencionou essas paradas. Ela falou. Que tem um esquema fudido, assim. Cara, isso aqui eu tô bolado. Cadê? Ó, inclusive, um dia eu vou chamar aqui o Bruno pra gente fazer alguma coisa juntos aqui, que o Bruno tem conhecimento mais profundo sobre esses temas ainda. Mas esse lance de vasectomia, meu irmão, aí eu fiquei chocado quando eu ouvi falar. E eu vi o Thiago falando isso. Isso aí eu fiquei, caralho, bicho. Assim que eu vi um documentário uma vez... O ex-marido dela tomou uma reprimenda da igreja porque engravidou. Eles engravidaram. O ex-marido dela tomou uma Nasceu a filha, fizeram o cara e fazer vasectomia depois. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo. Curta esse vídeo, tá aqui, ó, like já me inscrevi, ó, sim, pode crer, galera. Baita canal, hein? Assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do Virem canal, membros. ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão. Eu adoro o nome dos membros aqui, ó. Vaz Ungido, membro Labareda de Fogo. Podcast é crente lúcido total, né? Algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Baita vídeo. Aí, gostei mais uma vez. Mas é isso, ó. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. E videozinho pra membros aqui, ó. E obrigado.